Aí entrou. Oi, gente. Ó, nós vamos tentar fazer a live que a gente prometeu hoje para vocês. Estou aguardando as séries aqui, né? Porque hoje nós vamos falar sobre higiene oral, especialmente a pedido de uma série de cuidadores que acabaram escrevendo para o Tudo sobre Alzheimer e falando que o cuidar da boca, da higiene da boca, né, de uma pessoa com Alzheimer, acaba sendo uma das coisas mais negligenciadas. Porque é tanto cuidado, né? Só quem cuida de uma pessoa com Alzheimer sabe o trabalho, né? O estresse que acaba causando no dia a dia. E aí, muitas vezes, essa coisa de higienizar a boca, escovar os dentes e tal, acaba deixando para depois, por uma série de motivos. Mas a gente não pode fazer isso, não. E a Séries Ferretti, que já está entrando, deixa eu ver se ela já está me chamando aqui, vai passar uma série de dicas muito legais para a gente não deixar para depois a escovação direita, tá bom? Vamos lá, Vi. Oi, gente. Vou acenar para vocês. Ó, a Séries entrou aqui, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Sim. Oi, Ana Luísa. Olha aqui, ó. Tem um monte de gente bacana já comigo aqui. Oi, Séries! Tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo, e você? Você sabe que eu estava falando para o povo aqui, né? Que, já toda hora aqui onde eu estou em São Paulo, pisca a luz, acaba a luz, hoje uma meia dúzia de vezes. Eu falei, gente, não vai ter live. Olha então, aqui, ó, aqui também. que eu fiz. Aqui também. Gente, olha a minha velhinha aqui. Que eu pensei assim, eu falei, bom, se acabar a luz do jeito que está acabando, está ficando tudo escuro aqui, eu falei, bom, se os 4G segurar a live, eu fico com a minha velhinha aqui na mão, né? Porque o assunto de hoje é super mega importante. Eu estava contando, não é? Que um monte de gente acabou escrevendo, falando que é super negligenciado esse cuidado da higiene bucal, porque é tanto cuidado, né, no dia a dia, que isso acaba ficando para depois. Então, e você sabe que é uma coisa até desagradável de comentar, mas essa negligência que você está falando com o cuidado da boca, você não vê só em casa. E em casa, em geral, o familiar não tem a informação adequada para estar fazendo higiene. Você vê isso entre profissionais no hospital, numa instituição de longa permanência. Então, a boca do indivíduo parece que não existe. Hoje, pela manhã, antes só de começar, Lina, quero fazer um comentário interessante. De manhã eu estava lendo um artigo sobre exatamente higiene oral, mas um artigo de fora do Brasil, um artigo canadense. E lá eu vi que existem profissionais que são meio que auxiliares dos dentistas, como se fossem técnicos. Esses profissionais, eles estão sempre presentes nas instituições de longa permanência e tudo mais, para inspecionar a boca da pessoa idosa, encontrar os problemas e orientar as pessoas quanto à higiene adequada, né? Então, eu acho que isso é fantástico, bem que podia ter aqui, né? Infelizmente, ainda não chegamos nesse patamar. Mas vamos chegar. Vamos. A gente tem que ser otimista. Enquanto isso, a gente fica aqui, olha, nos nossos encontros, para a gente tentar ajudar o máximo possível as pessoas. Exatamente. Porque, principalmente, né, Séries, o cuidador familiar que cuida em casa, puxa vida, ele não é um profissional, ele não fez cursos, e às vezes ele é pego de surpresa, né? Então não sabe mesmo. Né? Muito de surpresa, não sabe, e a gente está aqui para tentar dividir um pouco do que a gente sabe para ajudar essas pessoas, né? Não sei se eu já posso começar a fazer uma pequena introdução. Vamos fazer que nem vamos fazer que nem a live passada, porque vai que a luz acabe, né? A gente vai fazer um bate-papo mais curtinho hoje. Exatamente. Faz aí as considerações e depois a gente vai para as perguntas. Tá, perfeito. Eu começo dizendo que o cuidado com a boca, ele é fundamental por várias razões, né? Primeiro, que a boca faz parte do sistema digestório. A digestão de alguns alimentos já começa na boca.
né? Os dentes, eles são responsáveis por triturar, cortar, triturar, amassar. Isso a gente chama de digestão mecânica. É quando existe a participação do aparelho dentário para estar fazendo esse trabalho com o alimento, diminuindo o tamanho e facilitando, inclusive, a deglutição. Mas a gente tem um outro tipo de digestão na boca, que é a digestão química. As glândulas salivares, elas jogam lá, junto com a saliva, algumas enzimas que ajudam na digestão, principalmente de carboidratos. Então, o pão, por exemplo, o açúcar, ele começa a ser digerido na boca por ação da amilase salivar, que é uma enzima que participa desse processo. Tá? Então, a língua também tem a sua tarefa de estar, por exemplo, mobilizando o alimento de um lado para o outro, né? Isso estou falando do ponto de vista de sistema digestório, auxiliando na deglutição, levando o alimento do palato duro para o palato mole e auxiliando no processo de deglutição, né? Então, eu acho que a higiene da boca, ela deve começar com uma inspeção bem cuidadosa das condições da boca da pessoa, né? Uhum. A pessoa pode ter um aparelho dentário natural, ela pode ter um aparelho dentário preservado ou muito prejudicado em razão de perda de dentes naturais, perda parcial. Quando você vê fragmentos de dentes, essa pessoa deve sofrer com dor de dente. Muitas vezes não se alimenta por isso, né? Essa pessoa pode ter um aparelho dentário artificial, ou seja, usar próteses total ou prótese parcial também, aquelas pontes que se fixam nos dentes fixos que a pessoa ainda tem. Seja lá como for, a higiene da boca tem que acontecer. Eu não tenho o menor, assim, de verdade, me incomoda, e me incomodava muito quando levava alunos ao hospital e via que realmente tinha duas ou três partes no corpo de uma pessoa doente que parece que era meio negligenciado. A boca, a cabeça, lavar a cabeça, e as unhas dos pés. Isso faz parte do cuidado de enfermagem, né, com a higiene da pessoa. Então, para mim, é imperdoável. Então, a gente vai tentar falar um pouquinho sobre como fazer a higiene de um paciente que tem demência. Se a gente sabe que com o envelhecimento pode haver até uma certa dificuldade da pessoa aceitar fazer a sua higiene como fazia antes, aquela pessoa que não tem uma demência, a gente sabe que isso pode acontecer. Com a demência, isso se torna um pouco mais complicado. Preconiza-se, né, que pelo menos 3 vezes ao dia você precisa fazer a higiene oral, no mínimo. Né? Após refeição, em geral, Após as refeições, em geral. Né? Isso no mínimo. Agora, sempre a gente, quando tem oportunidade, faz isso mais vezes, por exemplo, toda vez que mastiga, come alguma coisa, é de bom tom fazer a higiene da boca. Agora, imagina isso com uma pessoa que tem um diagnóstico de demência e que está resistente a esse tipo de procedimento. É bem complicado para a família. Na fase leve, eu imagino que o cuidador deva estimular essa prática dizendo o seguinte: comprei um creme dental novo que me falaram, que diz que é uma delícia, deixa um cheirinho bem gostoso na boca. Estou doida para experimentar. Vamos lá experimentar? Porque a pessoa está sendo estimulada aí. Numa fase leve, possivelmente ela vai aceitar, dependendo do tom de voz e do estímulo que ela recebeu. Tá? Cada caso é um caso. Pode ser que ela fale, não vou agora não. Então você vai saber que daqui a pouco você vai ter que estimular de novo. Né? Ou colocar na própria escova o creme dental e mostrar, nossa, é gostoso mesmo, vamos lá para você provar. Né? Quando a dificuldade com a escovação dos dentes ela surge,
é sempre numa fase mais avançada, Lina. A gente fala que é a dificuldade, a dependência para as AVDs, atividade básica de vida diária. Tá. Banho, vestuário, asseio, alimentação. Então, é uma fase mais tardia, tá? Agora, Uhum. na fase intermediária, você, além da inspeção que você precisa fazer, para ver se não tem resíduo alimentar, para ver como é que está o aparelho dentário realmente, né? Que a Tá, gente vai falar já já como higieniza uma dentadura. Então, tudo isso tá. você tem que começar a olhar e estimular, enquanto for possível, e Uhum. fazer, auxiliar ou fazer pela pessoa quando isso não for mais possível para ela, né? Então, o que Tá. que você vai fazer? Né? No paciente que já não quer saber de escovar os dentes, você vai fazer para que ele possa imitar uma mímica, né? Uhum. Você faz uma mímica para que ele possa te acompanhar. Tá. A escova mais adequada para a higiene da boca de uma pessoa idosa, pena que eu não posso mostrar as fotos aqui, eu não sei fazer isso. Essa é a verdade, vou aprender, porque eu tenho fotos maravilhosas que ilustram bem o que eu estou falando. Né? A escova, Ô, ela tem... Séries, nós vamos Oi, fazer, na outra semana, eu vou ver se eu faço no YouTube pra gente. tá Aí a bom. gente compartilha a tela, tudo Nossa, direitinho, é tá? maravilhoso, porque aí Tá, com o próprio o desenho vira uma aula, porque tá, você vai mostrando exatamente os pontos-chave, né, das coisas que você quer discutir. Então, usar tá. uma escova de dente sempre de cerda macia. Cerda macia, não dura, porque pode machucar a mucosa. Né? Tá. A gengiva é mais sensível, a língua é mais sensível, né? Toda a mucosa oral é mais sensível. E quando vai observar, precisa observar se essa boca não está doente, porque tanto o lábio quanto a língua e as mucosas, elas têm que ser rosadas. Elas são um pouco mais escuras quando nós estivermos olhando para um paciente negro, que a mucosa dele é um pouco mais escura. Caso Uhum. contrário, ela precisa ser rosada. Não pode ter manchas, manchas brancas, manchas mais escuras, manchas mais avermelhadas do que o normal. Tudo isso tem que ser avaliado, ou por um médico, por Inclusive, um dentista. falam, né, Séries, que o paciente idoso, principalmente assim, sei lá, portador já de diabetes e ainda com uma demência, tem risco de feridas na boca, né? Tem Que feridas acabam que virando porta Nossa, é aberta de horrível. infecção, né? Porta aberta. Você tocou num ponto importantíssimo. A boca é uma porta aberta para tudo. Tá. Né? Você está falando, os micro-organismos do ambiente eventualmente estão penetrando na sua boca, você tem Uhum. elementos de defesa, e aí tudo certo. Agora, se você não se higienizar adequadamente, você pode fazer um acúmulo desses micro-organismos na boca, nos dentes maltratados, né? Placas de Aham. tártaro, né, que ficam petrificadas com o tempo, e quando o dentista vai tentar remover, o dente está Uhum. mole e cai. Ele cai, o Nossa. dente cai. Né? O E, tártaro faz isso, e além das até bactérias que estão e, ali. e séries, até porque o paciente idoso com Alzheimer, para ir ao dentista, deve ser Nossa, muito mais olha, complicado. Então, é, é, é. quanto mais a gente prevenir, melhor, né? A prevenção é tudo. Né? Então, o que você precisa fazer, em primeiro lugar, usar, enquanto possível, uma escova de cerda macia. Tá. Para alcançar o canto da boca, para fazer uma limpeza adequada, antes do próximo passo, que eu vou falar já já, da própria língua, aquela língua branca que a gente chama de saburra, língua saburrosa. É uma língua branca, tem uma crosta em cima. Isso interfere não só no paladar, no sabor das coisas, porque você tem receptores na língua que faz você sentir o sabor, doce, amargo, azedo, salgado, né? E você acaba Uhum. complicando um pouco mais esse sentido.
essa parte mais sensorial. E aí você vai limpar. Sabe aquela escova, não sei se você já viu isso, é uma escova tufo. É uma Já. escova, parece uma escova, uma miniatura daquela escova que limpa a mamadeira. Quem Uhum. teve filho e lava a mamadeira com aquela escova comprida e Lembra roliça, bem. É. lembra bem. Existe Uhum. hoje no mercado esse mesmo tipo de escova que você pode gentilmente ir massageando a língua. No entanto, para retirar essa crosta, o ideal é que você coloque uma solução de água mais bicarbonato de sódio. Né? Então, meio copo d'água e uma colher de chá de bicarbonato de sódio e vai limpando devagar. Tá, Tá. sério, mas puxa vida, ele não quer abrir a boca. Não abre a boca para fazer a higiene oral. Aí Essa é uma pergunta das mais frequentes, viu? é, Então, a senhora trate de essa, nos ajudar mesmo. essa é uma. Se você montar o YouTube, na semana que vem eu mostro esse material para o Tá, pessoal, porque eu tenho tá. aqui nos meus slides. Uhum. Quando não quer abrir a boca, você sempre vai tentar abrir pelo canto da boca. Às vezes o paciente abre, às vezes não. Então, existem alguns materiais que você pode lançar mão. Por Tá. exemplo, a própria espátula, acho que eu já falei isso em algum momento, não sei se aqui, mas uma espátula em que você tem uma gaze enrolada na ponta, no hospital a gente chama de boneca, né? É uma bonequinha. É a Tá. espátula mais a gaze na ponta e que você vai Passa limpando pela boca. a boca. Uhum. Mas, hoje em dia, você já tem um material. Isso aqui voltou. Será? Essa continuou. Opa, É. opa, opa, tá Já escutando? piscou a luz, voltou, Tá, mas continuamos ao tá, vivo. Olha aqui, tá ó. bom. Minha Então velhinha está vamos lá. aqui funcionando. Tá, então tem um Continua. material disponível no mercado que é uma haste e tem uma esponja, que nem uma esponja, uma espuma na ponta. Tá, Isso tá. faz a vez dessa espátula. E a haste é mais Hum. flexível, então ela vai com certeza higienizar, Contornando os cantinhos, contornando inclusive da melhor. boca. Tá. Quando não tem jeito, você pode lançar mão de alguns tipos de abre-boca. Abre-boca, você tem de Hum. diversos modelos e espessuras, e, enfim. Né? O abre-boca, você pode encontrar, parece um tijolinho de plástico, você coloca entre os dentes e a Tá. boca fica aberta. Você tem também um tipo de Hum. abre-boca que você insere, ó, e abre a boca. Mesmo que a pessoa queira fechar, ela não consegue. Então, você Tá. rapidamente já faz a, a limpeza Essa da higiene, boca, essa limpeza. essa Tá. higiene, tá? Aham. A retirada da dentadura, muitas pessoas falam, não consigo tirar de jeito nenhum. É muito Porque a simples pessoa tirar a língua. fecha a boca, né? Mas é simples tirar. Se você conseguir, mesmo que você não tiver o abre-boca, Hum. você conseguir abrir só um pouquinho, levantar só um pouquinho, aqui com os dois dedos, indicador e polegar, você vai pegar uma gaze, né, abrir essa gaze, ela fica aqui no meio, enrolando esse dedo e você faz esse movimento aqui, ó. Tá dando para ver? Deu, deu. E puxa. Não. Você puxa para baixo e para fora. Para Perfeito. baixo e para fora. Porque a gaze não vai deixar escorregar o seu dedo na boca do paciente. Né? Então você Entendi. segura, é rápido também. Segura firme para baixo e para fora. E tira essa dentadura facilmente. Tá. Nossa, eu já tive N experiências com isso. Se tiver muito colada, você pode colocar talvez um pouco de suco, um pouco de água, que ela descola do céu da boca. Porque a Tá. saliva tem, ela puxa. E aí a prótese fica no céu da boca, Tá. colada. Né? Uhum. Se a dentadura tiver, vai usar, tem vários produtos também no mercado
que auxiliam na limpeza da dentadura, né? Líquidos ou pastilhas, aquele Corega Tabs, né? São pastilhas que você coloca num recipiente, põe a dentadura lá, depois sai facilmente também a sujidade, né? O que está acontecendo. Tem uma outra coisa, uma dedeira, parece um dedal. Você tem de silicone, você tem de látex, borracha, você tem de plástico, não, acrílico, mas é alguma coisa mais molinha, né? Que você enfia aqui no dedo, e com o dedo, porque ela tem como se fosse uma cerda aqui. A cerda pequenininha e a cerda maior. Com o dedo você também faz a higiene da boca. Faz a higiene da boca. Não tem muito nenhum legal. problema. Ou seja, tem muitos mecanismos. Tem. É difícil alguém falar, não, eu não vou dar conta de jeito nenhum. Então, sempre tem um jeito de fazer, né? Lógico que sim. Como você higieniza a boca de um paciente que está entubado numa UTI? Né? Você tem que se utilizar, lançar mão desses instrumentos aí, dessas alternativas para estar fazendo higiene. Precisa fazer. Uma coisa mais importante ainda que eu quero falar, Lina, é a presença de infecção fúngica. Não, Corega não é uma pasta de dente. Corega é uma... Para limpar tem a dentadura, muitas perguntas. Para limpar a dentadura, a Corega, ela é uma pastilha, ela até é efervescente, né? Chama Corega Tabs. Joga na água, ela ferve ali e põe de a meio dentadura. copo de água. Exatamente. E faz é uma solução, né? Para higienizar a própria dentadura. A Corega em creme, como você está falando, é um creme próprio para facilitar a aderência da dentadura. Quando a dentadura parece que não está parando muito na boca, então ele protege. Um fixador. É um fixador. Você usou a palavra certa, é um fixador. Então aí, só uma outra coisa que me preocupa muito é a presença de infecções virais ou bacterianas. Né? Essa placa, por exemplo, sobre a língua, ela é bactéria, sabe? O negócio é feio, você tem que remover isso aí. E os vírus, por exemplo, candidíase, né? Monilíase oral, né? Aquela coisa que... E a gente vê muito isso, e chamamos até, numa fase um pouco mais intermediária e mais para grave, de mucosite, muito comum nos pacientes oncológicos, né? Que usam... fazem quimioterapia, radioterapia, a boca fica... E eu tenho baixa imunidade, né? Eu tenho essas fotos também para mostrar para vocês. E como você vai limpar, porque tem que tirar isso aí. E aí, claro, você vai conversar com o médico do paciente, porque muitas vezes vai ser prescrito alguma medicação antifúngica, né, também. Por exemplo, aquele micostatin, né, que é muito utilizado no hospital para bochecho, e a pessoa até engole, porque quem tem mucosite, quem está com a boca muito comprometida, nesse sentido, em geral tem o esôfago também. Então eles pedem para fazer um enxágue na boca e engolir, porque o remédio vai fazendo esse efeito. Eu acho que, por fim, até se tiver alguma pergunta, depois eu respondo. Por fim, tem uma outra situação, duas, aliás, que é importante comentar. Aliás, essas perguntas foram feitas a mim na última reunião de um grupo de suporte que eu coordeno, né? Que me falaram se a espuma da pasta de dente ela é sabonete. Né? Porque ouviram falar que a espuma da pasta de dente é sabonete. Não. A espuma da pasta de dente não é sabonete. A pasta de dente ela é composta por várias substâncias. Né? A que faz a espuma se chama sulfato de sódio. É ela que produz a espuma, tá? E não o sabonete. Ou seja, fake news. Fake news. Outra coisa, para os pacientes com
demência, os mais idosos, com dificuldade de deglutição. Os cremes dentais, eles devem ser aqueles que produzem pouquíssima espuma, né? Porque, em geral, essas pessoas, se você não estiver tirando, elas vão engolir. Né? Então, nada de muita espuma, porque isso pode produzir uma aspiração, um engasgamento, e não é isso que a gente quer. Né? Uma outra coisa que também me perguntaram era se o alendronato, né, que é uma medicação muito prescrita para, principalmente as mulheres na menopausa, que tem osteoporose e tudo mais, é uma medicação prescrita, não podia fazer cirurgia, né? Olha, em geral, dependendo do tipo de cirurgia, eles desaconselham, principalmente aquelas relacionadas com a estrutura óssea, implantes dentários, por exemplo, né? Porque o alendronato ele vai causar problemas neste assoalho ósseo pequeno que a pessoa já tem, com uma camada esponjosa intraóssea e que é muito vascularizada, ela já tem isso muito reduzido. Então, provavelmente, se não tem um enxerto, esse implante não pega. Né? E os dentistas, em geral, eles não perguntam para a pessoa se a pessoa está tomando alendronato. Né? Por isso é importante esse seu alerta. Né? Nos serviços de implantes, aí, eles não fazem essa pergunta. Né? Então, não costumam fazer. Eu acho que as pessoas precisam ter um pouco mais de critério, perguntar para o seu médico. Eu ouvi dizer, essa é uma informação que eu estou passando, que vem de um serviço de odontologia da USP. Então, eu acho que as pessoas têm que tomar cuidado. Finalmente, Lina, para tentar responder alguma coisa aí, o que eu acho é que a gente precisa estimular cada vez mais a higiene do corpo, da mente e do ambiente. E a higiene do corpo começa pela boca. A boca que está aberta aí para o mundo. Né? Eu me lembro da época, agora reformaram, mas eu me lembro da época que eu entrava no hospital pelo pronto-socorro, e o pronto-socorro não tinha janela, né? Então você via todas aquelas pessoas com todos os males possíveis, e você ali, ó, respirando, e quem sabe se contaminando com alguma coisa. Né? Então eu estou aqui agora... Nossa. Ou seja, é a boca mesmo, né? Porta de entrada para tudo. Para falar bem e falar mal, inclusive, né? À disposição... Tomara que a Lina consiga fazer o YouTube, né? Que não acabe a luz agora também aqui, porque tem várias perguntas. Tá, então vamos lá. A Sueli pergunta o seguinte, diz o seguinte: essa limpeza da remoção da dentadura tem que ser feita diariamente ou pode escovar todo dia normalmente e remover a dentadura dia sim e dia não? Diariamente, Sueli, diariamente. Quanto mais limpa você deixar essa dentadura, melhor. Alguns micro-organismos, eles se proliferam muito rapidamente. E embaixo dessa dentadura é um meio assim muito favorável à proliferação de bactérias, de fungo e tudo mais. Então, todo dia, e você vai ver que se você puser em prática isso, você vai ver, nossa, não sabia que era tão fácil. Né? É fácil mesmo tirar a dentadura. Não é uma coisa, não ia falar para vocês, não, é fácil, sem ser. Não é difícil. E depois, diz que até o paciente ele vai se habituando com aquilo também, né? Com aquela atitude. Condiciona, né? É isso mesmo, condiciona. Olha, tem uma pergunta que não é necessariamente de higiene bucal, mas eu vou ler aqui para você. A Tânia Ribeiro Rocha. Ela queria saber se todo paciente com Alzheimer se apega mais com um dos filhos, o que mais cuida. Olha, pois é. É bem isso mesmo. Eles parecem que escolhem alguém, eles elegem alguém como seu protetor. Aquele que vai prover todas as necessidades que ele tem. Tanto é que é muito comum nas fases um pouco mais tardias, eles olharem para você e falar mamãe ou papai, né?
Porque você de protegido, você passa a protetor. Você vira mesmo, é uma inversão de papéis, né? Claro. Então, fique absolutamente tranquila que é bem por aí, tá? Que é natural Agora, isso é ocorrer, natural. né? Eles escolhem. Isso também não quer dizer, Lina, que eles tratem bem essa pessoa. Eventualmente, é a pessoa com quem eles mais judia da pessoa mesmo, sabe? Agride, fica agressivo, né? Mas na E hora não que é porque não precisa... gosta, Não, porque isso é da doença, da né? doença. Não é a Exatamente. pessoa Não é a pessoa. manifestando um desejo, né? Não é a pessoa. A Isso é super pessoa, importante, a gente sempre muito, reforça muito isso, né, importante. Séries? É verdade. Porque principalmente as pessoas que tinham mais intimidade com a mãe, ou com o pai, ou com o avô que está com Alzheimer, nessa fase moderada e moderada, avançando para mais severa, a pessoa pode agredir, pode não reconhecer, pode não querer perto, né? É isso E mesmo. é a doença E não se é nada disso, é a manifestando. A gente não doença. pode É a nunca doença. confundir, né? É Ô, isso mesmo. Séries, tem a Carmen aqui perguntando o seguinte: se ela pode usar cortiça macia envolvida em gaze para fazer essa higiene da boca. Pode? Olha, eu, Cortiça macia eu, envolvida em gaze. eu acho que uma espuma vai melhor. Tá. A espuma você não precisa envolver em gaze. Existe no mercado. Ela vou mostrar na semana que vem a figura para vocês. Podem me cobrar, eu vou mostrar. Né? Boa, A Séries. gente Tá. compartilha é muito importante que vocês vejam o objeto que eu estou falando aqui de apoio para a higiene oral. Não, é melhor que seja uma espuma mesmo, tá? E a cortiça ainda pode soltar, né, aqueles, né, Pode pedacinhos, soltar, né? pode soltar. Tem uma pessoa que falou agora há pouco que o gastro Ah, dela disse ah. que o alendronato ele pode causar uma necrose no tecido. Pode. Então, não, assim, principalmente nessa questão dos implantes dentários, que com o tempo você pode observar nas pessoas mais velhas, existe uma reabsorção óssea. Né? Então, parece que você olha para a boca da pessoa, Tá mais murcha, né? né? É só olhar para mim, viu? Só olhar para mim que vocês vão ver isso aí. Ah, até parece. Tá bom, doutora. Olha Mas aqui, é ó. isso aí. A Tânia está fazendo a seguinte questão. Ó. Minha mãezinha tem Alzheimer, ela está com 81 anos e minha irmã que cuida dela, o problema maior é que a mãezinha fica o tempo todo perguntando pela minha irmã. Se minha irmã foi ao banheiro, ela fica... E ela não completou aqui, mas... Ou seja, como a irmã é quem cuida dela, ela sai e a mãe dela fica perguntando o tempo todo pela irmã. É normal, Exatamente. É né? normal, absolutamente normal, esperado. Olha, se as pessoas, eu sei que eu falando agora, as pessoas falam, nossa, ela não está entendendo. Estou entendendo tudo. Exatamente o que cada um de vocês está passando, porque eu vivi pessoalmente isso. Então, não é a pessoa, é a doença. A doença, por mais que pareça que aquilo é proposital, que aquele comportamento alterado ou não, um comportamento meio estranho, normal, não é. Isso é, infelizmente, a doença que, principalmente, atinge regiões do cérebro responsáveis pelo controle desses comportamentos. No cérebro, opa, né, para que você Ai, pare voltou. Ainda bem. o controle inibitório. Essas pessoas não têm no cérebro, elas vão, com o tempo, vão perdendo isso, né? Então, é meio que tudo muito liberado, elas falam coisas que você fala, nossa, olha o que a minha mãe está falando, né? E se magoa e tudo mais, nada de se magoar. Entendam que isso é a doença, e quanto mais natural você lidar com essa doença,
melhor vai ser e menos trabalho você vai ter. Uhum. Ô, Séries, tem uma outra questão aqui, ó. Tenho minha mãe em fase crítica de Alzheimer e, além da higiene oral, uso o aspirador portátil para aspirar a saliva. Por quê? Porque ela não dá mais conta de engolir nem de cuspir. Olha, Essa orientação mesmo? Então depende, Lina. Eu acho que Ah, ela pode conversar com o médico que acompanha a paciente, porque existem algumas medicações até, né? ah, Corriqueiras aí, ou mesmo adesivos que se coloca aqui nessa região, né? hum, Aqui de parótida, tem as glândulas salivares e tudo mais, que hum, inibe a secreção de saliva. Então a pessoa vai salivar menos. E aí não vai precisar, hum. porque retirar a saliva da boca, eu fico pensando, até que ponto você vai retirar demais? A pessoa vai ficar com aquela boca seca. Muitos dos remédios que os idosos tomam já naturalmente produzem esse Secura na boca, né? ressecamento, né? Tá, Agora, ela tá. pode ter, dependendo do que ela tem em termos de doença, ela pode Uhum. ter uma coisa chamada cialorreia, que é uma salivação excessiva. A pessoa está sempre salivando, babando, dependendo do medicamento que ela usa. Se ela usar um antipsicótico antigo já, por exemplo, o haloperidol, ele pode fazer a pessoa ficar babando e tudo mais, produz muita saliva. Então, acho que Tá. conversar com o médico talvez seja bom. Agora, se ela não estiver deglutindo mais, aí o aspirador, eu acho que tem toda uma utilidade. Uma Né? Para que ela serventia não... mesmo, né? tem uma Aham. serventia, é verdade. Tá aqui a Rosângela falando. Minha mãe não tem demência, mas ela resiste na hora da higiene bucal. Tá. Quais eram os hábitos antigos dessa pessoa? Qual é a condição da mucosa oral? Qual é a condição do aparelho dentário? A dentadura, ela está bem embasada, ela está certinha na boca, ou ela está Uhum. falando junto com o paciente? A pessoa fala e a dentadura Hum, fica dançando para lá e para cá na boca, isso machuca. Então, quanto menos mexer, eles têm uma resistência, porque machuca. Então, é hum. importante inspecionar a boca para ver em que condições essa pessoa está, né, Lina? Do ponto de vista de Claro. elementos da cavidade oral, né? Perfeito, Séries. Olha, nós temos a Kátia aqui falando, Séries. Ah, que recado lindo para você, minha amiga. Ó, você ajudou no cuidado da minha mãe. Nunca vou te esquecer. Quem Você é é? uma grande referência. Ai, Quem é? ai, meu Deus. Aqui, peraí. Peraí que eu vou procurar aqui de novo. Ai, meu Deus. Gente, eu Eu vou botei o comentar dedinho uma aqui coisa onde eu com não você. deveria, porque... Tá, eu Ah, vou pronto, comentar uma voltou. coisa com você. Todos os meus pacientes, eles são realmente tratados com muita atenção, com muito carinho mesmo, com muito amor. Eu tenho muito respeito, não só pelos idosos, como também por esse tipo de doença que chega sem avisar, né? E a gente sabe que vai meio que escapando pelo vão dos dedos. E É. todos os familiares dos pacientes que eu já acompanhei, eles viraram meus amigos, Lina. Eu É. tenho ainda hoje, mesmo daqueles que já se foram, os Uhum. pacientes que já se foram, eu converso com familiares até hoje, né? Porque a gente acaba trocando do ponto de vista humano, né? Claro. E isso Olha, é muito positivo. nossa, Obrigada, muito totalmente. obrigada pela lembrança dessa É a Kátia moça, Rosa. Kátia Kátia Rosa. Rosa. Tá, Tá. tá. Muito obrigada, Kátia. Eu acho que a gente, na vida, tá para trocar. Material É, humano não pode você guardar dentro de si, né? Você vai levar para onde? Não é para onde olha, você vai é levar? verdade. É o que fica, né? A coisa É mais o que fica, importante é essa troca, esse jeito é, carinhoso, o jeito humano mesmo, da carinhoso. gente lidar, né, Então, com hoje as são dificuldades. eles. São tantas as dores, né? Amanhã somos nós, né, Séries? Não,
Então, se a gente entrar nesses estudos epidemiológicos aqui para a América Latina, eu acho que a gente está na fila, né? Se nós vamos desenvolver algum tipo de doença neurodegenerativa, Também a não gente não sabíamos. sabe. Não sabe. Então, a vida é hoje, a vida é agora. Vamos viver. Isso mesmo. Não é? Séries, tá a Raquel aqui falando, doutora Séries, uma grande referência. Obrigada, Raquel. Obrigada, viu? A gente vai se informando e estudando, tentando aprimorar um pouco o conhecimento, exatamente para isso, para dividir com aqueles que necessitam melhorar o seu dia a dia aí, né? E a Cibele entrou aqui informando, olha só, um paciente dela usa o adesivo Séries, que você acabou de mencionar, que poderia ser uma alternativa, né? Será que é a Cibele Diniz? Cibele Weibil. Não, não é. Mas tudo bem, é isso mesmo, Cibele. Eu tenho alguns pacientes que eu acompanho que os seus médicos, em geral os geriatras, né, eles prescrevem, né? Tem muita base de escopolamina, né, que acaba reduzindo a secreção, a produção e secreção de saliva pelas glândulas salivares. Porque às vezes o paciente broncoaspira e vive fazendo pneumonia, né? É verdade. A boca não é estéril. Séries, nós estamos quase chegando ao final do nosso tempo, mas acho que falta 3 minutos. Mas tem mais uma perguntinha que dá tempo aqui, da Kellen Palhares. Depois da pandemia, muitas vezes a mamãe acha que está na casa da mãe dela. Tão comum isso, né, Séries? Depois da pandemia, antes não. Bom, o que ela pode, é porque a pandemia realmente não tem nada a ver com esse falso reconhecimento. Isso como é o nome da pessoa que perguntou? Kellen. Isto é um delírio de falso reconhecimento, né? É quando a pessoa não reconhece a casa que ela sempre morou, né? Ela começa a lembrar, talvez a memória dela já esteja bem um pouco mais para trás, e ela começa a lembrar da casa que ela sempre viveu, da casa dos parentes dela. Quero ir embora. E quero ir embora. O que você pode fazer para minimizar isso é tentar colocar um ambiente na sua casa, ou até no quarto dela, alguma coisa familiar que ela tinha na casa dela, ou na casa da sua avó, por exemplo, né? Ou irmã, enfim. Da casa do parente que ela está referindo. Então, você coloca alguma coisa familiar, uma poltrona, um chale, alguma coisa que ela via lá, um quadro, alguma coisa que ela via, que ela vai olhar e ela vai reconhecer, porque ela vai estar nesta fase. Entendeu? Lembre-se sempre do seguinte: a doença de Alzheimer, ela vai, como na informática, deletando a memória recente. Então, daqui para trás, ela vai apagando, e ela vai chegar numa fase onde ela se reconhece como uma adolescente. Quando ela se olha no espelho, ela fica muito assustada, chora, grita, porque ela não reconhece a própria imagem. Para ela, quem é essa pessoa que está ali olhando para ela, né? Então, esses delírios, né, são muito comuns, né? Lembra muitas pessoas que já faleceram e quer ir visitar, porque para ela ou para ele, essas pessoas estão vivas. E por que você está me impedindo de ir visitar e tudo mais? Então, é muito delicado isso. É muito delicado mesmo, né? A gente vai tentar, na próxima semana, Lina, talvez no YouTube, a gente consiga até, quem sabe, esticar um pouquinho mais esse bate-papo, né? Eu tento ser breve na ação e a gente bate um pouco mais de papo para ir esclarecendo essas coisas de uma maneira um pouco mais efetiva, né? Que realmente ajude quem está necessitando, tá bom? Tá legal. Gente, aqui, vou encerrar
com a Andrea Bueno, que diz o seguinte, muito boa sua frase, Séries, a higiene do corpo começa pela boca em todos os sentidos, né? E é isso mesmo. É isso mesmo. Ô, minha amiga, doutora, muitíssimo obrigada. Imagina, Lina, é um prazer. Estou muito feliz da gente estar com esse espaço semanal. Obrigada, Silvia. Né? Para que a gente possa ajudar mesmo, né, nesses cuidados, porque a angústia é grande demais e nada melhor do que o conhecimento, né? E sem conhecimento, a gente é ignorante e acaba querendo fazer o melhor, mas nem sempre significa que a gente está dando o cuidado mais adequado. Então, essas lives têm exatamente esse propósito. É isso mesmo. Olha, pessoal, vocês que chegaram, entraram hoje, eu quero deixar o meu agradecimento mesmo. Eu acho que a minha vida, o meu trabalho, ele é esse. E eu tenho profunda satisfação de dividir um pouco do que eu aprendi ao longo da minha vida com vocês que estão nesse momento passando por uma fase. É uma fase. E uma fase boa também, bonita, de grande aprendizado humano. Tá? Então a gente vai se conversando. Para a vida, né, da gente, né? Serve para a vida, exatamente. Super obrigada. Eu vou deixar essa live depois no Instagram do Tudo Sobre Alzheimer. Vocês sigam o site tudosobrealzheimer.com, que a série também está lá e tem vários profissionais dando várias informações. E a gente tem também um canal no YouTube que a gente vai utilizar semana que vem na nossa live, que chama TV Faz Muito Bem, TV Alzheimer. Lá tem vários conteúdos e vamos continuar aqui toda semana bem junto. Só finalizando, para quem ainda não conhece bem a Lina Menezes é uma jornalista, ela é especialista na área da saúde, então todos os comentários e as perguntas e colocações dela sempre muito pertinentes na área que ela escolheu seguir, e ela faz isso com maestria, né? Parabéns a você também, Lina. Eu acho que a gente faz uma dupla legal. Você tem uma linha de pensamento muito parecida com a minha, e eu acho que a gente vai fazer grandes coisas juntas ainda, né? Já estamos fazendo, olha aqui. E com todo esse povo junto com a gente, que eu fico muito feliz. Tá bom? Isso aí. Beijo, Séries. Beijo, viu? Beijo meninos e meninas. Até semana que vem. Deus quiser. Tchau, tchau.